minutos aqui. Nem comecei a falar, já tem 3 minutos nesse. Vai ser uma boa referência para nós. Né? Vamos abrir ali em João. Como o Guilherme disse, estamos encerrando esse tempo e considerando com os irmãos a pauta desses 2 sinais finais aqui de João, com respeito ao Senhor Jesus, está profundamente relacionado com a obra da cruz e ao momento da mesa. Achamos melhor primeiro ter a meditação da palavra e depois a gente poder partir o pão juntos. O esforço que nós temos que fazer agora é grande. Se vocês estiverem igual eu aí, cada dia que a gente vai acordando aqui está mais difícil abrir o olho, né? Está ficando mais difícil. Nós estamos ficando cansados. Alguma menina pensando assim, o lerdo daquele irmão não vai me procurar nessa conferência. É possível, mais um ano que ele não teve coragem de chegar perto, né? Ano que vem tem mais, né? Vamos ver se ele cria coragem. 7 de setembro. 7 de setembro, barraca, né? Pode ser. Vamos ver, vai ter uma puta fogueira, vamos ver se ele cria coragem. Mas nós cremos que ainda podemos ter a oportunidade de ouvir o Senhor nessa última hora de meditações à luz da sua palavra, tendo como pano de fundo o convite à mesa que Ele nos faz. Então vamos ler aqui João, capítulo 9, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o nos olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Versículo 32, no capítulo 9. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Senhor, nós agradecemos muito a Ti, porque o Senhor não dormita, o Senhor não cansa, o Senhor não cochila, o Senhor não é descuidado. Amém. E cremos que o Teu Espírito Santo, com muito empenho e diligência, ainda deseja nos cativar nessa manhã. Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos porque é do Teu total interesse que vejamos a Jesus Cristo. E estamos pedindo isso ao Senhor. Que Teu Espírito Santo, como aquele Consolador perfeito, possa nos conduzir a Jesus Cristo nessa manhã. E possamos meditar na Tua palavra, possamos fazer memória do Seu sacrifício na cruz, anunciar a morte do nosso Senhor até que Ele venha. Pedimos Tua graça, então, para que esse tempo seja santo na Tua presença, para que esse tempo seja adequado, Senhor, com valor eterno diante dos Teus olhos. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos nos aproximando dos últimos sinais, e esse é um sinal muito especial que nos fala da quebra da maldição sobre a nossa vida. E nós conhecemos a história de um homem que nasceu cego, nunca havia visto a luz, nunca havia visto uma pessoa, sabia as coisas de ouvir, desde que nasceu. Ele nunca havia visto nada. E pelo fato de nunca ver nada, não ter visto nada, também numa cultura judaica, onde o valor do homem está no seu trabalho, ele não poderia trabalhar.
de maneira que ele era mendigo. Ele ficava ali nas ruas pedindo ofertas e pedindo dinheiro para poder viver, e era esse nível de vida que ele poderia usufruir. Quando o Messias conversa com ele e faz um sinal poderoso, porque na própria tradição de Israel existia esse tipo de pensamento, que quando o Messias, o Filho de Deus, viesse à terra, haveriam alguns sinais que apenas o Messias poderia realizar. Os fariseus, o capítulo todo é uma investigação para tentar entender o que aconteceu com ele. E é até engraçado a conversa, depois se vocês tiverem tempo para ler, o discurso é um discurso interessante, porque quando esse cego ele volta enxergando, algumas pessoas falam assim, não é possível que ele está enxergando. Eu estou achando que ele parece com aquele mendigo, mas não é ele. E aí os fariseus começam, não, nós queremos saber, é ele ou não é? Porque aconteceu uma coisa notória, pública, indiscutível. Aquela pessoa que todos nós conhecíamos, que era cego, está enxergando. Chama os pais dele. Chama todo mundo. Olha, ele foi curado por um homem. Um homem teve poder para curar ele, para dar vista a ele. E os pais também foram mó sabonete, né? Olha, eu não sei. Olha, eu não sei quem fez. Não sei se vai falar se é Deus, se não é. Eu não quero entrar nisso. Mas ele é meu filho. E ele era cego. E com o cego também. Eles falam assim, ô cego, fala para nós, quem foi que curou? Ele, como diria a Sandra, hello, eu era cego, não vi, porque ele passou lama no meu olho e me mandou lá pro tanque. Eu não sei quem foi. Se vocês puderem falar quem foi, eu também não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou vendo. Ah, maldito, porque também pairava sobre eles a ideia da maldição. Porque para o cara nascer cego, alguma coisa de muito errado os pais dele fizeram. E tem até uma pergunta aí, que até alguma doutrina espírita tenta se basear nisso, né? Foi ele ou seus pais que pecou? Foi ele? Nem nasceu, como é que ele pecou? E existia muito essa ideia. Uma pessoa que nascesse com defeitos, rapaz, alguma coisa muito errada aconteceu para ele nascer desse jeito. E no final da experiência aqui do capítulo 9, ele encontra com o Senhor Jesus. E ele adora o Senhor Jesus e reconhece então que ele é Deus. E isso para os fariseus era um absurdo. E quando ele se encontra com o Senhor, ele fala, quem é o Senhor que fala comigo? E o Senhor fala, eu sou o que te deu vista. E dentro desse processo, penso eu que o sinal que João escolheu para falar disso, porque o Senhor deu vista a muitos cegos. O Senhor livrou da paralisia muitos coxos, muitos paralíticos. O Senhor libertou, purificou muitas pessoas da lepra. Mas penso que João quer dizer uma coisa para nós que é âncora da nossa fé, irmãos. E é muito importante que isso seja uma coisa muito arraigada assim, na nossa fé e na nossa crença. E eu resumiria falando que um dos mais poderosos sinais do Messias, para mim e para você, é que quando o Verbo se faz carne e entra nessa terra, quase como se fosse o cavalo de Troia de Deus, né, que o Guilherme falou ontem, Deus ele invade esse mundo que jaz no maligno, Deus invade um sistema todo em trevas, todo de pecado, e como o homem ele vem, explode sua graça e seu amor, e destrói as armas e a munição do inferno. Como João fala na sua carta, 1 João 3, para isto Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Porque esse mundo estava sob um cativeiro de maldição. Porque o homem lá no jardim, ele escolheu não servir o seu Criador. E de todas essas coisas que nós temos falado sobre Deus e sobre o seu Filho, e todas essas características que nós estamos mencionando, que o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor tem pensamentos de vida e de salvação para nós. Existe uma característica nesse relacionamento com o Senhor de livre-arbítrio.
E esse é um problema para nós, porque para nós seria até melhor o Senhor me obrigar a adorá-lo. Aí nós não teríamos problema. Seria melhor o Senhor não ter dado a Adão e Eva a opção de uma árvore no jardim. Uma árvore no jardim. Para que ele pudesse escolher não comer. Mas é como aquela historinha que se conta de um rei poderoso que ele fazia suas invasões e suas conquistas, né? E dominava os povos ao seu redor. E certa vez ele, ao conquistar uma região, ele se afeiçoa por uma das escravas que foi levada cativa. E ele se apaixona por ela. E ele quer casar com ela. E ele quer convidá-la para não ser mais escrava. Ele quer convidá-la para ficar com ele para sempre. Então ele vira para um dos seus servos e fala assim: você vai nela, você tira as algemas dela, você a liberta e você fala para ela que ela está livre para ir embora. E o servo dele fala assim: mas se o senhor fizer isso, ela pode ir embora. E ele fala: eu sei, e meu coração vai sangrar, eu vou sofrer, porque realmente me afeiçoei a ela. Mas por que o senhor não obriga então ela a ficar aí? Amarra ela no pé da cama, deixa ela lá no seu lado, ela vai ter que ficar. Então o rei fala: se eu fizer isso, ela nunca será minha. Ela só será minha se eu der a ela o direito dela escolher. E é isso que o Senhor Deus faz comigo e com você. Ele te dá o direito de escolher. O Senhor Jesus, ele fala para mim e para você: eu não vou te obrigar a crer em mim, a me seguir, a me servir, a comungar comigo. Eu te dou todo o direito de escolher qualquer outra situação. E em cima desse livre-arbítrio que nós baseamos a nossa vida. E é em cima dessa dura realidade, em que eu e você podemos dar as costas para o nosso Criador e fazer o que quisermos, e Ele respeitará, que também nós temos uma grande angústia. Porque longe de nós decidimos tal coisa. E o Senhor, Ele não vai jogar um raio na sua cabeça. Amanhã você vai começar a viver sua vida novamente. O nosso Deus, Ele é longânimo. E Ele não nos trata segundo os nossos pecados. E Ele, com muito carinho, com muito amor, Ele espera que nós voluntariamente nós corramos após Ele. Para que também seja testemunhado para seus inimigos que aqueles que adoram e servem ao Senhor Deus o fizeram de livre e espontânea vontade. Porque se o Senhor tivesse tiranizado e imposto isso sobre nós, nós seríamos um grupo de robôs, sem opção de escolha, sem opção de escolhermos se queremos ser adoradores ou não. Então Deus não tem esse interesse. Ele deseja que cada um de nós faça a escolha. Só que, como Adão e Eva fizeram, eles escolheram o caminho do afastamento de Deus, o caminho do pecado, o caminho do endurecimento, o caminho da escuridão, o caminho do negar o lógico do universo e negar a bênção do Criador que quer que a gente experimente Ele de uma forma plena. Como eu convido os irmãos a considerarem, falo isso quase sempre, para mim me ajudou muito a entender essa figura, porque alguém falava assim: não, mas por que Deus então permite que a pessoa se esfrie? Por que Deus, parece então que Deus fala: você escolheu isso, então você vai ver os problemas que vão gerar. Na verdade, o Senhor Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda no seu amor, Ele não muda na sua luz, Ele não muda no seu calor. Então Ele é como o sol. A questão da nossa vida sempre vai passar nas questões das nossas oscilações, de nós nos afastarmos ou não de Deus. E Deus, Ele vai ver que você está fazendo escolhas erradas e você vai sofrer as consequências disso. Então nós somos como o planeta Terra, por exemplo. Nós oscilamos, nós andamos, nós fazemos nossos movimentos de translação. Então toda vez na nossa vida que nós experimentamos inverno, não é porque Deus está nos punindo. Deus, Ele não muda. O que acontece nos invernos da nossa alma é que eu me afasto de Deus. E ao me afastar de Deus, eu sinto o frio gerado pelo afastamento do sol. As noites que nós temos, não é porque Deus, Ele fugiu, escondeu, Ele falou: agora você também não vai me ver não, você pode me procurar que você não vai me encontrar.
Não. O que acontece nas nossas noites da alma é que nós viramos de costas para Deus. E a noite é isso. A noite é quando o sol está no outro lado. E eu não consigo mais ver sua luz. E as coisas se escurecem. E Adão e Eva fizeram essa escolha. E quando Adão e Eva fizeram essa escolha, a humanidade toda, ela entrou numa experiência de pecado. Nós nascemos com essa informação. E nós olhamos para o planeta e para o mundo e nós entendemos porque o mundo é assim. Essa criatura, essa raça humana, que foi criada por um Deus Todo-Poderoso, teve a coragem, a petulância de virar suas costas para o Criador. Cuspiu na cara dele e falou: eu não te sirvo. Eu viverei como eu quero. E essa é a história desse planeta. Um planeta em franca rebelião ao seu Deus. E todas as consequências que nós temos visto de pecado nesse planeta é justificada pela loucura do homem de ter rejeitado o seu Criador. E todos nós nascemos sobre essa maldição. Nós nascemos e nós começamos a ter, quando a gente começa a ter autoconsciência, quando a gente começa a ter consciência que autoexistimos, nós já começamos a saber sobre morte, nós começamos a saber sobre doença, nós começamos a saber sobre dor, nós começamos a ter medo das coisas. E a gente fala: mas por quê? Não seria tão melhor se a gente vivesse sem dor, sem doença? Parece que o Criador fez um negócio meio imperfeito. E aí nós precisamos entender por que nós estamos sobre essa maldição. Por que essa terra está amaldiçoada? Por que essa terra jaz no maligno? Por que o sistema é regido por um príncipe desse mundo, um Deus desse século, que tem insistido em não permitir o governo do Senhor Deus Todo-Poderoso sobre nós? Nós somos como esse homem nascido cego. Nós somos como esse cego que nasceu sem ver. Nós somos aqueles que precisamos voltar a enxergar. E essa é a conversa do Senhor Jesus com Nicodemos. Importa-vos nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos fala assim: ó mestre, eu sei que as suas palavras são boas, tal, mas só uma perguntinha básica: como é que eu entro na barriga da minha mãe, saio e nasço de novo? Só. E ele falou: não é nascer de novo da carne, é nascer de novo no Espírito. Agora eu sou o Messias, e eu tenho poder para te dar vista de novo. Eu tenho poder para que você volte a enxergar. Eu tenho poder para te livrar da maldição do pecado. Nunca se ouviu na terra alguma coisa semelhante a essa. Uma pessoa que é capaz de livrar um homem cego de nascença da maldição da escuridão. E esse é um sinal importantíssimo para nós. Porque o Senhor Jesus, como Messias significa Cristo. Cristo, Messias, ungido, são sinônimos. E quando a gente fala que Jesus é o Cristo, nós estamos falando que Jesus é o Messias. Ele era o prometido de Deus. Ele é aquele homem perfeito e o único capaz de livrar a humanidade da maldição. Porque quando conhecemos muito bem João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, 2 versículos antes, ele vai falar uma coisa muito interessante para nós. Porque da mesma forma que Moisés levantou no deserto a serpente de bronze, importa que o Filho do Homem também seja levantado. E aí nós conseguimos entender isso. Por quê, irmãos? Porque todos os homens que andaram nessa terra, todos, sem exceção, Abraão, Moisés, Davi, no final da vida deles, quando eles morreram, eles não tiveram o poder, a condição de, através dos seus atos de justiça, através da sua obra, livrar-lhes ou livrar os outros da maldição do pecado. Eles não tinham essa condição. Na verdade, eles também eram vítimas do pecado. Eles também fracassaram e também pecaram contra o Criador. Eles também viveram uma vida que não foi perfeita no seu testemunho. Porque, como Apocalipse 1 diz, Jesus Cristo é a fiel testemunha de Deus. Só o Senhor Jesus foi plenamente testemunha do Deus Criador. E aí, eu fico tentando imaginar Satanás e o inferno, porque qualquer homem, qualquer um de nós,
que tentasse chegar diante de Deus para provar justiça sobre alguma coisa, o próprio Satanás estaria diante de Deus e falando: dançou, né? Pecou várias vezes na vida, né? O Senhor pode absolver? E o Senhor Deus, sendo santo e justo, fala: não posso. Aí Satanás está vendo? Se essa humanidade é um bando de serpente, um bando de cobra. E na verdade eu tenho que reconhecer que eu não sou o autor disso, né? Satanás falando. Porque eu entrei naquela serpente e fiz todo mundo ser igual a mim. E ó Deus, você dançou. Porque a sua natureza, a sua raça aqui, ó, humana, é tudo serpente, tudo cobra. E eles vão morrer com veneno de cobra. Eles estão amaldiçoados por isso. O homem vai nascer, vai crescer, vai viver e vai morrer maldito. Serpente, como eu. E o Senhor Jesus andou nessa terra. E o Senhor Jesus andou nessa terra como homem. Um homem que chorava, suava, tinha fome, tinha sede, ia no banheiro. Um homem que teve que lutar contra as tentações. Um homem que teve que entender como funciona o relacionamento de filho com mãe. Um homem que comia, que bebia, que chorava, que ria. O Senhor Jesus foi, inclusive, taxado por alguns como glutão e bebedor de vinho, festeiro. A diferença é que, quando esse homem foi levantado, o inferno não sabia que ele não era uma serpente comum. Ele era uma serpente de bronze, uma serpente de Deus. Aparentava-se ser maldito, mas ele tinha poder para dar vida. E assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, e todo aquele que tinha sido picado pelas serpentes, quando olhasse para aquela serpente de bronze, eram salvos, assim também com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, através da sua vida, ele teve poder para quebrar toda a maldição do inferno da nossa história. É o que Paulo fala em Gálatas 3,13. Porque Cristo nos livrou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar. Ele assumiu um papel. Ele se entregou. Ele foi levantado. Só que ele não era como os homens comuns. Na vida de Cristo tinha poder para libertar e quebrar o jugo de toda a maldição. Agora, irmãos, é muito importante. É muito importante que isso fique muito claro no nosso coração. Porque, não sei você, mas muitas vezes na minha experiência cristã, quando eu criei no Senhor, eu ouvi isso, eu entendi isso, eu dei um glória a Deus, aleluia. E depois de um tempo caminhando com o Senhor, eu esqueci da minha maldição, eu esqueci de quem eu era, e eu esqueci que tudo que eu sou hoje é por causa do que Cristo fez por mim. E é como se em muitos momentos da minha vida eu falasse assim: Senhor Jesus, agora o Senhor pode dar licença? Que eu vou provar para o Senhor que eu sou capaz. Eu vou provar para o Senhor que o Senhor fez um bom negócio me salvando. A partir de agora eu vou provar para o Senhor que eu sou bom, que eu não erro. E invariavelmente, quando a gente faz isso, a gente se decepciona muito conosco mesmo. E aí Satanás, ele vem com uma das mentiras preferidas dele. É trazer a acusação, a calúnia e a difamação para você e para mim, de que nós não temos mais jeito. Que é uma vergonha na nossa vida. Que o Senhor já nos salvou no passado, agora, pelo amor de Deus, né? De novo, você vai correr para o sangue dele? Ele já morreu ali, você não deveria fazer alguma coisa diferente, você não deveria viver de outra forma. E nós começamos a aceitar esses fardos e essas acusações, sem entender que o Senhor Jesus e no Senhor Jesus, essa obra de redenção, ela foi absoluta e irreversível. Isso é uma coisa importante, irmãos, que vocês não devem esquecer. Porque até a própria expressão, né? Satanás é um termo que significa adversário, alguém que se opõe, alguém que se levanta contra. E diabo significa caluniador, difamador. E essa é uma dos ofícios preferidos de Satanás na nossa vida. É falar para você e para mim que nós ainda somos malditos, que nós ainda estamos sob maldição, que a bênção e a salvação que você teve no passado, ela foi no passado. Hoje nós estamos
amaldiçoados. Não há mais cura ou resposta para nós. E Paulo, lá em Colossenses 3,13, ele vai falar de uma forma tão impressionante para nós, né, que nós, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e transgressões, Cristo nos deu vida, perdoando todas as nossas transgressões. A obra do Messias não é uma obra incompleta. Ela não é uma obra meia boca. Ela não é uma obra que fala, vale até aqui. Dependendo do pecado que você comete, aí é um pecadão muito grande. A obra que eu fiz no Calvário não tem poder para te libertar dessas coisas. E quando nós começamos a alinhar esses pensamentos, nós nos tornamos fantoches, nós nos tornamos marionetes na mão do inimigo. Porque o Messias olha para você e fala, eu te dou vista, eu te curo e te livro da maldição do pecado, vem para mim. E aí você fala, eu vou, Senhor. Aí o inimigo fala no seu ouvido, vai mesmo? Eu sei o que você fez nessa semana, você vai mesmo? Vai ter coragem mesmo? Eu sei as bobagens que você já fez com a vizinha, com o vizinho, eu já sei. Eu sei que você está roubando, eu sei que você está falando palavrão, eu sei que você está mentindo, você tem coragem mesmo? Aí você fala assim, né? Não, então eu acho melhor eu não ir não. E o Senhor está aqui na mesa, estendendo o braço, falando, vem beber da minha graça e vem experimentar o poder do meu sangue. E a gente fala, vou não, eu não presto, eu não mereço, tem coisas que eu fiz que não tem perdão. E aí, irmãos, quando nós falamos da maldição que foi quebrada na nossa vida, que o Messias nos libertou dela, nós precisamos ter uma coisa muito clara, que o diabo, ele não merece nossa resposta. O diabo não merece que a gente dê satisfação nenhuma para ele. Porque quem nos perdoou eternamente foi Deus. Essa é uma das afirmações que são impressionantes em Romanos 8, quando Paulo começa a falar a partir do versículo 31, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que você e eu podemos dizer à vista dessas coisas? Se Deus é por mim, quem é contra mim? Se Deus me coloca de trás dele, e ele fala, qualquer um que for conversar com o Paulo, tem que conversar primeiro comigo. Quem levantará acusação contra os eleitos de Deus? Foi Deus quem justificou. Quem pode falar qualquer coisa contra você? Foi Deus que te libertou da maldição do pecado. Então, vocês são novos ainda para ficar devendo conta. Eu já devi muitas contas na vida. Mas como que funciona a dívida? Você tem uma conta para pagar e por algum motivo você não tem dinheiro para pagar e você não paga. E depois de passa uma semana, passa 10 dias, passa 20 dias, aparece o dinheiro e você fala, vou pagar a conta. Estava devendo, agora eu vou lá e vou pagar. Você vai no banco, paga aquela dívida, aí 1, 2 dias depois chega uma carta de cobrança falando daquela dívida. Graças a Deus eu já paguei. Aí vem a carta. Mais uma vez, né, Paulo? Pô, terceiro mês que você ficou atrasado, não sei. Fala assim não, né? Mas fala, ó, nós estamos te notificando que o boleto tal está em aberto no nosso sistema. Se você não pagar isso, nós vamos te protestar, nós vamos jogar o seu nome na SPC, você vai... E no final da carta, está escrito assim, se você já pagou isso, desconsidere essa carta. Porque existe o delay, né? Existe o processo, e não é tão bom quando a gente está devendo, a gente já pagou, você lê a carta assim, posso fazer isso, papai? Você lê a carta e fala assim, o quê? Já paguei, ó, paguei, não estou devendo nada para vocês não, vai embora. Não é assim? Já paguei, você está atrasado, não me cobre uma coisa que não existe. E Satanás faz isso comigo, com você, com respeito aos nossos pecados. Ele fala, você é um pecador maldito. Você deveria esfregar na cara de Satanás. Está tudo pago, Satanás. O Messias pagou Amém. Toda a despesa. Aleluia.
Acabou, Satanás. Você não me acusa, porque nessa manhã o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Amém. E o Senhor, Ele chama os anjos, Ele chama os celestiais e fala assim, que todos tomem nota. Eu paguei a dívida. Amém. Eles estão debaixo do sangue do Cordeiro. Não há mais acusação contra eles. Eles são meus eternamente. Aí, a gente quer bobo. Satanás toca a campainha da nossa casa. Você olha pelo olho mágico. Noé é o cão. Aí, ao invés de ele falar assim, Senhor Jesus, é o cão. Conversa com ele. Se o Senhor Jesus abre a porta, Satanás falou, errei de casa. Foi mal, foi engano. Mas quando eu abro a porta, Satanás fala, epa, beleza? Aí eu falo assim, vou chamar o Senhor. Não chama o Senhor Jesus não, deixa eu falar com você antes. É impressionante, pô. Como é que você ainda faz isso? É impressionante, você é uma desgraça mesmo, hein? E eu vou te falar, eu conversei com Jesus um dia para trás aí, e ele falou que está quase desistindo de você. Eu, é mesmo, é, ó. E a gente aceita as acusações. E a gente volta a sofrer com as mentiras da maldição. E nós não compreendemos que o estar consumado do Senhor, Ele é pleno para nós. O Senhor, Satanás, quando ele for te acusar, você fala, Satanás, você procura o meu Redentor. Não é comigo que você tem que conversar. Eu não tenho que te dar satisfação de nada, Satanás. Quem vai te dar satisfação é aquele que me comprou. Pertenço a Ele. Fala com Ele o que você quiser. E nós sabemos que Satanás não vai ter muita moral. Porque está pago. O sangue está sobre o umbral da nossa vida. O anjo da morte, o exterminador, eles passam adiante. Eles não podem olhar para dentro da casa. Eles só veem o sangue do umbral. Está quitado. O próprio Deus pagou o preço. Estamos libertos da maldição. Éramos cegos e hoje voltamos a ver. O Senhor nos libertou de toda obra maldita e nós podemos agora gozar de uma fé e de uma vida vigorosa em Cristo Jesus. Jamais olhando para as nossas obras, porque quando nós olhamos para nossas obras, nós nos desesperamos, nós desanimamos e nós aceitamos novamente o jugo da maldição da lei. Quando nós temos a capacidade de nos abster disso e olhar sempre para o Senhor, nós podemos testemunhar dele. Vocês lembram ontem quando a gente falou lá de João, filhinhos, jovens e pais? Os irmãos sabem o que João está batendo na tecla com os filhinhos, o que ele está falando para os filhinhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Isso é base da nossa fé. Nós não vamos crescer espiritualmente se isso não for claro para nós. Os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, quando foi levantado, Ele atraiu, Ele levou sobre si as minhas transgressões. Foi perdoado os meus pecados. Se eu não entender isso, eu sempre serei uma vítima da acusação do diabo. E muitas vezes, assim como aconteceu com Adão e Eva, eu vou fugir de Deus. Aí o Senhor Deus lá, 5 horas da tarde, o pessoal brinca isso, no chazinho da tarde. Adão, cadê você, Adão? Não quero ver Deus. Porque eu fiz coisas muito feias hoje. Isso é acusação e mentira do diabo. Voltemos sempre para o Senhor. Porque o novo e vivo caminho que nos foi aberto para estarmos com Deus não é baseado nas minhas obras. Se isso fosse baseado nas minhas obras, toda razão. Eu acho que nunca mais eu poderia estar diante do Senhor. Mas o caminho que me dá acesso a Deus sempre é pelo sangue de Jesus Cristo. Sabe o que significa isso? Significa que hoje eu posso ter arrebentado a boca do balão, eu posso ter profetizado, curado, voado, comido, vivido, feito tudo que Deus quis. Eu não entro na presença dele pelas minhas obras. E hoje eu posso ter feito tudo de errado.
briguei com a minha mãe, chutei no cachorro, não dei comida para o passarinho, fiz bobagem. Eu não adentro na presença de Deus por obras, pelo sangue do Cordeiro. Sempre quando eu chego diante do Senhor, eu venho debaixo do sangue do Cordeiro. E como o sangue do Cordeiro é perfeito e perfeitamente eficaz, eu sempre terei um acesso perfeito a Deus. Porque quando o Senhor olha para mim, Ele vê o sangue do seu Filho sobre mim. Então, o escritor de Hebreus ainda fala assim, então, irmãos, nós temos que ter ousadia. Ousadia. Porque esse acesso, e nós cantamos ontem, o véu que separava, que foi rasgado, ele é uma obra completa de Deus. Não tem nada nosso, não tem nada de homem ali. Não tem nada você ou eu nessa história. Vocês lembram como que era o tabernáculo na época ali dos acampamentos no deserto? Ficava ali a tenda da congregação no centro das 12 tribos. Bem no centro. 4 tribos para cada lado, norte, sul, leste, oeste. E no centro de Israel ficava a tenda da congregação. Quando Moisés monta essa tenda, exatamente fazendo conforme a planta que Deus deu, Deus testemunha que aquilo vinha dele, trazendo o Shekinah da glória dele. Então a glória de Deus descia do céu e ficava sobre a tenda. De dia era uma coluna de nuvem e de noite uma coluna de fogo. Agora, tenta imaginar um cidadão comum, um israelita comum, que vivesse o mais afastado possível do centro. Igual a gente em cidade maior tem o centro, e nós temos os subúrbios, nós começamos a ter os bairros mais distantes. Imagina o cara deu azar que a tribo dele é a mais distante, com a família mais distante do centro. E chegou a hora dele pedir um perdão por um pecado dele. E aí ele fala para a esposa dele de manhã, vou lá nos sacerdotes. Eu cometi um pecado e eu vou oferecer um sacrifício pelo meu pecado. E aí ele vai no seu curral, ele escolhe lá o cordeiro, a ovelhinha, sem defeito. E ele começa a andar. E ele vai andando em direção àquela tenda. Imagina a cena, ele andando, dando bom dia para todo mundo, as pessoas vendo o cordeiro do holocausto lá, mas de novo, pecou? De novo, né? Vou ter que ir lá pedir perdão, vou ter que oferecer sacrifício. E à medida que ele vai andando, ele vai olhando aquela coluna enorme, igual aqueles prédios enormes de cidade, que a gente chega e fica vendo aquele prédio, e à medida que a gente vai chegando perto, né, e ele chega lá. E quando ele chega diante da tenda, ele nem pode entrar na tenda. A tenda é toda murada, tem todos os levitas, ele chega lá, tem centenas de levitas com centenas de pessoas matando o cordeiro, derramando, oferecendo sacrifício, ele dá uma espiada para dentro. E o levita em algum momento fala para ele assim, já ofereceu o sacrifício, vai embora para casa. Ele olha aquela coluna ali, ele olha aquela nuvem, Jeová, obrigado, Jeová, estou livre, não morri. E entre os judeus, entre os israelitas, eles sabiam, nós conhecemos a história. Só os levitas poderiam entrar no santo lugar, e só uma vez por ano o sumo sacerdote poderia entrar no santo dos santos. Com aquela veste sacerdotal, com aqueles sinetes, né, que ele tinha que fazer os barulhos, as pessoas tinham que saber que ele estava vivo lá dentro, com o pé amarrado com uma corda. Se acabasse o barulho, o pessoal puxava ele para o lado de fora. Quando o Senhor Jesus pagou o preço da maldição da humanidade, o próprio Deus pegou o véu e rasgou. E o próprio Deus falou, acabou. Acabou a separação. Eu fiz para mim mesmo provisão de reconciliação e de justiça. Toda a humanidade pode adentrar na minha presença agora. Não tem mais aquele santo lugar físico que você vai entrar. Eu e você podemos adentrar na presença do Deus Todo-Poderoso agora. Mas só adentramos na presença dele pelo sangue do Cordeiro. Jamais pelas nossas obras. E é isso que o Senhor está falando com o cego aqui. Abre os olhos. E eu te liberto de toda a maldição.
O último sinal está em João 11. É um texto grande, nós conhecemos ele, a ressurreição de Lázaro. Vamos começar no 32, o Senhor ele vai para Betânia. Lázaro já havia morrido. Em João 11, versículo 32 diz: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amavam. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Grande e poderoso sinal para nós. O Senhor tem poder sobre a morte. E da mesma forma que aconteceu no Egito, lembram quando Moisés ele vai diante de Faraó e começa a falar com o Faraó que ele estava em nome do Eu Sou, e Yahvé tinha chamado Moisés para libertar o povo dele do Egito. E Moisés começa a fazer alguns sinais diante de Faraó, e Faraó chama seus encantadores, que também começam a imitar alguns sinais, até um momento em que eles não podiam mais imitar os sinais. Nós temos aqui um sinal que só o Messias pode prometer para todos nós: vida após a morte. Não há outra proposta de nada nessa terra que pode te garantir desses falsos ídolos, desses objetos que o Guilherme falou ontem, podem te dar vida após a morte. Então pensa uma conversa sua com Mamon. Pô, Mamon, eu estou sabendo que o senhor é o dono do dinheiro e do sistema. Eu sou assim. O senhor pode me dar glória? Muito. O senhor pode me dar carro? Melhor. O senhor pode me dar saúde? Falou: olha, eu posso te dar o melhor hospital. Se a sua doença não estiver muito crônica, o melhor hospital vai tentar te tratar. Eu posso te dar condições de pegar um jatinho particular e ir para Nova York para ser atendido pelo melhor médico do mundo. Ô, Mamon. Ô, Mamon, e algum dia eu vou morrer, não vou? Ah, vai, né? Ninguém vive para sempre. E aí, depois de eu morrer, Mamon? Aí não tem mais nada que eu possa fazer. E você poderia conversar isso com todo esse panteão de deuses que tem na terra. Apenas o Messias, o Filho de Deus, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. E porque ele vive, nós temos esperança com respeito ao nosso futuro. Eu não sei como é a experiência suas de lidar com a morte. Eu não sei como que é a cultura de outras cidades. Eu me ressinto um pouco, sem querer dar cajadada nos meninos aí, mas eu me ressinto um pouco porque na nossa experiência na Rua Presidente, quando a gente vai em velório, em enterro de familiares, de pessoas, eu vejo poucos jovens indo nos enterros. Parece ser muito pop. Vai para o shopping jogar boliche, para o enterro não vai. Mas para nós, às vezes, ir para o enterro e ver um morto no caixão, ele é importante. Porque a vida é assim, a única certeza da vida é a morte. Já não diria alguém isso? Se nós estamos vivos,
E não é impressionante você pensar que se der tudo certo, você vai morrer? Então, é alguma coisa que a gente evita de pensar. Estava contando aí, não tem graça nenhuma. Eu descobri, falei que estava falando do Guilherme, uns meses atrás eu tive um ataque de ansiedade. Sabia que eu podia ter isso, né? A gente se acha forte, o médico falou que era um ataque de ansiedade. Eu estava trabalhando, minha mão começou a formigar. E minha mãe se vê esse vídeo. Tô bem, mãe. Firme, mãe. Minha mãe pode ver esse vídeo não. Mas eu estava trabalhando, aí a minha mão começou a formigar, como se estivesse dormente. Eu fiz assim, né, mãe? Aí começou a formigar, formigou, foi subindo assim, foi queimando. Aí eu já fui lembrando, né, que ataque cardíaco é o braço esquerdo. Braço esquerdo. E aí, quando começou a formigar, chegou no ombro, meu coração disparou. Levantei, respirei fundo. Comecei a respirar fundo e comecei a suar frio. Levantei, fui no banheiro, lavei o rosto. Comecei a respirar, o coração estava disparado. Quando se fizer chamada, lá estarei. Comecei a cantar, mas está na hora. Será que dá tempo de eu ligar para minha mulher, despedir dela? Eu comecei a respirar fundo. Gente, o que é isso que eu estou sentindo aqui? Falei, vou bater as cachuletas. Morri. É bom jeito de morrer, né? Já comecei a esperar, assim, começar a ver minha avó no final do túnel. Enfim. E é claro que a gente começa a ficar preocupado, né? Falei, pô, morrer eu sei que eu vou, né? Mas hoje? Terça-feira de tarde não é um dia que eu vou lá. Eu acordei hoje de manhã, botei a roupa e falei, vou morrer hoje. Foi bonito assim, né? E aí eu fui lá tentando ser o mais discreto possível. Falei com meus colegas de trabalho, alguém pode me levar no hospital? Eu morri. E foi tão engraçado, né? Virou piada interna lá. E aí um colega meu falou assim, não, eu te levo. E aí a gente foi no meu carro. E aí eu falei, não vai dirigindo que eu estou passando mal mesmo. Aí eu depois cheguei no hospital, descobri que eu estava com pressão alta, coração disparado. Aí nós sentamos ali no carro, né? Ele sentou, eu sentei. Ele sentou. Ó, Pablito, maneiro, cara, calma. Aí nem o doido, nem velho, começou a bater a chave. Começou a olhar para ele. Ele mexeu, ele pegou o celular dele. Qual hospital você quer ir? Não, cara, vai numa TD ali, vou pegar no GPS. Ei, André, eu tô morrendo, velho. Pega o carro e vai, cara. Não, porque, bicho, eu sei chegar numa TD, ele ficou uns 10 minutos dentro do carro, olhando o carro, eu lá, cantando quando se fizer chamada, lá estarei. Aí eu cheguei lá no hospital, a mulher mediu minha pressão, mandou eu direto para dentro. Até brinquei com o Guilherme, que eu botaram aquelas fitinhas vermelhas, cheio de gin no hospital. Eu falei, tchau, gente, tô pior que você. Aí eu fui lá para dentro, eles mandaram fazer eletrocardiograma, mandou fazer um monte de coisa. Aí o médico falou assim, não, você não teve nada no coração. Eu falei, não, você teve um ataque de ansiedade. Eu falei, rapaz, tô velho demais para ter essas frescuras, né? Aí mandou correr, mandou caminhar, mandou tentar fazer uma ginástica. Mas é interessante porque essa experiência para mim me mostrou que eu não sei se eu estou muito preparado, assim, não sei se eu estou pensando muito na morte. Então eu confesso que indo para o hospital, eu falei assim, puxa vida, eu estou com um filho de 6 anos de idade. Uma mulher lá. Vai casar de novo com minha mulher, né? Aí eu comecei a fazer umas negociações, assim, tá agendado lá a conferência de Patos, né? Se o senhor quiser me leva depois, eu posso ajudar os irmãos lá, né? Eu acho que... Mas aí eu percebi que o assunto da morte, o assunto de desencarnarmos, né? Do meu espírito, sair desse corpo, não é uma coisa que a gente pensa muito. Não é uma coisa que a gente administra muito. Mas é uma tolice nossa, porque é garantido, viu, gente? Se o Senhor não voltar, se a gente não fizer parte daquele pequeno grupo que vai participar do mistério do arrebatamento, né? Esse mistério que Paulo fala, eu não entendo direito não, mas tem uma turma aí
que no piscar dos olhos vão ser transladados. Essa turma aí não vai passar pela experiência da morte. Não sei se nós vamos ter esse privilégio ou não, mas se tudo der certo, daqui a alguns anos aí, em algum momento, a morte vai me chamar, vai te chamar e falar, está na hora. E eu lembro de uma experiência que foi impressionante para mim. Na época eu ainda reuni na Batista, eu tinha também uns 21 anos, e a gente tinha algumas reuniões nas casas, e essas reuniões nas casas, elas eram muito estratégicas assim, para evangelizar. E a gente foi para uma reunião, e uma menina lá da Batista tinha levado um namoradinho dela que era incrédulo para a reunião. E aí, foi uma reunião normal, a gente estudou. Na hora do lanche, eu tive a oportunidade com mais um irmão sentar com aquele rapaz. Nós conversamos. E é mais ou menos aquele padrão nosso, né, de falar do Senhor e não sei o quê. Se o cara estiver muito endurecido, você já vai de girar e a voadora. Cara, você vai morrer um dia. Se você morrer, vai para o inferno. Não é hora, você não pode dar o luxo de esperar. O dia é agora. Toma a decisão. Vou tomar. Muito bom, vou pensar. Bem, isso foi num sábado. No domingo, estava no culto da igreja, de noite. A mãe dela me chama. E fala, eu nem lembro o nome do rapaz mais, olha. O rapaz morreu. Morreu. Ele foi para uma cachoeira hoje de manhã e morreu afogado. E para mim foi super assim, surreal, porque aí eu saí da reunião, eu fui lá pro velório, cara. E assim, cara, esse cara, eu estava com ele ontem, conversando. Ele riu, comeu coxinha, falou das coisas e tal. E agora ele está um pedaço de pau dentro de um caixão. O espírito dele não está ali mais, ele foi embora. Ele morreu. Conversei com ele ontem, falei com ele. Creia no Senhor. Reconsidere a sua vida. E isso foi uma lição impactante, sim, na minha experiência. O fato é que todos nós, quando a gente lê, por exemplo, Hebreus 11, a gente vê isso, né? Que tantos que viveram antes de nós morreram aguardando a promessa. Porque haveria um filho do homem que venceria a morte. E qual que é a lógica da vitória do Senhor sobre a morte? Como o Senhor venceu a morte? Porque aí um bom capítulo da Bíblia que vai trazer uma teologia sobre a ressurreição dos mortos é 1 Coríntios 15. Vale a pena vocês depois lerem esse capítulo, que Paulo fala só sobre a ressurreição. E ele vai trazer o seguinte conceito para nós. Ele vai falar que da mesma forma que teve um homem, primeiro Adão, primeiro homem, que viveu nessa terra, ele olhava para trás e não tinha pai. O pai dele era Deus. A genealogia de Lucas é assim, né? O Senhor Jesus vai indo para trás até chegar a Adão, que foi criado por Deus. Adão, eu sabia, eu falei na viagem vindo para cá, eu falei, perguntas e respostas, sempre tem um. Adão tinha um umbigo? Sempre tem. Aí aqui na conferência, no lanche, Adão tinha um umbigo? Responde aí para nós, né? Mas Adão, quando ele olhava para trás, ele falava assim, não, quem me criou foi Deus. E o que a Bíblia vai dizer é que o Senhor Jesus também, ele é como Adão. Ele é um homem, ele foi um homem, que foi gerado pelo Espírito Santo na barriga de uma mulher, Maria, e nasceu na terra. De maneira que no planeta nós temos só duas linhagens de humanidade. Nós temos o primeiro Adão e o que Paulo chama de segundo homem, último Adão. E também não vai ter mais outro não. Nós temos ou o Adão ou o Senhor Jesus. Os dois, eles se equivalem na perspectiva de serem seres humanos, homens gerados por Deus. O primeiro homem pecou. E é o que Paulo fala. Por meio de um só homem entrou a ofensa, entrou a transgressão, entrou o pecado e reinou a morte. Porque o que as Escrituras falam é que o aguilhão da morte é o pecado. O que significa isso? Aguilhão, todo mundo sabe, é aquele ferrão de ferro, aquela ponta de ferro que alguns colocam em lança
E alguns colocam no jugo do boi ou do gado, que se o boi tiver a coragem de tentar virar, ele é espetado. De maneira que ele não consegue, ele não tem poder de mudar o caminho. O aguilhão o espeta e o fere para levar para uma única direção. E a morte na humanidade, ele usa o pecado como seu aguilhão. Você vai desencarnar desse corpo aí, vai aparecer lá a morte com um aguilhão, falando assim: você pecou? Pecou. Tchá! O salário do pecado é a morte. Tchá! Vai morrer. Porque isso é uma regra definida pelo próprio Senhor Deus. Deus não pode tolerar o pecado, não pode tolerar a injustiça. Mas o Senhor Jesus veio à Terra. E como homem, ele foi absolutamente perfeito. E como Lucas diz, o evangelista Lucas, ele menciona isso. Ele é o único que menciona essa expressão. Que lá o Senhor estava crucificado. O Senhor fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. O Senhor Jesus, como homem, como qualquer outro homem, ele experimenta a morte. Ele adentra na experiência da separação da humanidade com Deus. Só que acontece alguma coisa que é absolutamente fantástica. E aí eu quero pedir licença para pegar uma experiência apócrifa. Alguém sabe o que é apócrifo? Esses livros aqui da Bíblia são os canonizados. Os livros apócrifos são livros que a tradição cristã não reconheceu como divinamente inspirados. Eles não fazem parte do cânon. E um dos apócrifos são os evangelhos, o Evangelho de Nicodemos, aonde ele conta a experiência de Pilatos e aonde ele conta a experiência de como seria o Senhor Jesus no Hades, na mansão dos mortos. E eu só queria falar para vocês, porque mesmo que não seja legítimo, eu acho bem legal. Mas é apócrifo. Tio sorriso, é apócrifo. Ninguém, na hora de dar testemunho lá na comunidade, fala: não, porque é apócrifo. Está gravando, né, Sérgio? É apócrifo. Não está na Bíblia isso não. Mas ele relata que o Senhor Jesus, como homem, morreu. E nós temos alguns textos difíceis de interpretar nas Escrituras, como o de Pedro, né? O Senhor foi e proclamou sua vitória aos espíritos em prisão. E a história ela é interessante porque quando ele está ali, Satanás desce para celebrar com a morte, com o inferno, falando: nós destruímos o nosso inimigo. E a morte dá um sermão em Satanás. Falou: ó, eu não sei o que você fez não, cara, mas esse cara aí, ele era especial. Porque inclusive teve uma situação, aí ele menciona Lázaro, que ele ordenou, e eu tive que libertar essa pessoa da morte, ele teve que voltar. E aí, só para a gente fazer esse parênteses, né, Lázaro reviveu. Ele morreu depois de novo, né? Não é diferente de ressuscitar. Ressuscitar já é uma situação que quando você vive novamente, você não experimenta a morte mais. E Lázaro reviveu, como outras pessoas também reviveram. E a morte fala lá: fala, Satanás, o que você fez, cara? E é interessante que aí as personagens do Velho Testamento que aguardavam a promessa messiânica de que o Messias viria e a salvação viria sobre a humanidade, começaram a falar com a morte e começaram a falar com o diabo. Vocês não leram a Bíblia não? Vocês não sabem que viria um homem perfeito, que Deus faria provisão para si mesmo e ele libertaria a humanidade do poder da morte? E enquanto eles estavam falando isso, os céus se abrem e ele menciona no Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque o rei entrará. E o próprio Deus desce. O Senhor Jesus, quando morre, ele fala para o Pai: eu como homem fiz o que eu tive que fazer, agora o meu futuro, Senhor, está nas tuas mãos. Eu te entrego o que eu fiz, o meu espírito está aqui. E Deus, ele entra ali no inferno e fala: ô morte, o salário do pecado não é a condenação?
É assim, Deus? As pessoas que pecam devem estar sob o jugo da morte? É assim, Deus. Então, o que esse homem está fazendo aqui dentro? Porque ele nunca pecou. Ele não terá o salário da morte. E a morte tem que se curvar diante dele. E as algemas são quebradas. E o Senhor Jesus ressuscita dos mortos. E quando ele ressuscita dos mortos, ele toma as chaves da morte e do inferno. Porque se o primeiro Adão pecou e a morte pegou a autoridade, agora um segundo homem, ele olha para a morte e fala: você nada tem em mim. Você não tem mais poder sobre a humanidade. Eu venci. Toma dele. E essa é a visão de João em Apocalipse 1. E quando ele vê o Senhor Jesus é aquele que tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. E o inferno se cala e se prostra, porque um homem perfeito venceu todas as coisas. E Paulo, Romanos 5, vai dizer: se por meio de um homem veio a ofensa, o pecado e reinou a morte, muito mais agora aqueles que receberam a abundância da graça e o presente, o dom da justiça, reinarão em vida por intermédio de Jesus Cristo. De maneira que, por isso que em Mateus 26, quando fala que o Senhor Jesus ressuscita, muitos mortos foram vistos e muitos mortos saíram dos túmulos. Porque quando o Senhor, que é a primícia dos que dormem, vence, ele fala para a morte, para o universo e para todos os inimigos: quem pertence ao velho homem e ao primeiro Adão está sob a maldição da morte. Mas todos aqueles que pertencem e creem no novo homem terão vida eterna, livres da tirania da morte. E aí, todos aqueles que aguardavam a promessa foram libertos. A nossa esperança, irmãos, é que quando experimentarmos a morte, ou como Apocalipse fala, a primeira morte, nós temos um selo sobre nós, que nós pertencemos e somos da segunda geração da humanidade. A geração da humanidade que venceu a morte. Porque o Messias venceu, nós também venceremos. Porque ele foi o homem perfeito que venceu todas as coisas. E esse é o grito, o cântico que Paulo coloca no final de 1 Coríntios 15. Tragada foi a morte, derrotada foi a morte. Onde está a morte, a tua vitória? A morte olha para nós e fala: não pertencem a mim, pertencem ao Senhor Jesus. Essa raça e essa geração, eu não tenho mais domínio e poder sobre ela. Por isso que quando nós pensamos num velório, ou nós vamos no enterro de um cristão, é completamente diferente a perspectiva. Porque nós vemos aquela pessoa no caixão, mas falamos: ela pertence àquele que venceu todas as coisas. Esse é um sinal que deve esquentar o nosso coração. O Messias veio para nos dar vida e vida eterna. E ele fala para você e para mim: eu venci a morte. O grande inimigo nosso. Não há nenhum ser humano que poderia confrontar a morte. O Senhor Jesus conseguiu vencer. Amém. E ao terminar esse tempo, nós temos um bônus, né? Eu falei com os irmãos, a gente tem um bônus, né? Eu vou até descer. Posso descer, Sérgio? Enquanto o Sérgio com o Guilherme estava tentando controlar assim. Tentando achar o Guilherme. Porque agora a gente chega à mesa. E eu gostaria de ler com os irmãos aqui João 21. Vamos ler aqui o final do capítulo 20. João 20, versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Como foi sugerido, João escolhe 7 sinais, para que nós creiamos, através desses sinais, que Jesus é o Messias. E crendo que Jesus é o Messias, nós somos surpreendidos por vida. Só que é como se João pudesse estar encerrando o livro aqui. O Evangelho de João poderia terminar no versículo 31. Olha, eu escrevi a história do Senhor Jesus, e essas coisas eu escrevi para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. Mas é como se o Espírito Santo, ele quisesse trazer mais um sinalzinho. Todos nós aqui já cremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas existe mais um sinal, um bônus, um over-delivery da parte do Espírito Santo para nós, que está no capítulo 21. Então, versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. Eu não sei como os irmãos percebem como o Espírito Santo tenta desenhar esse processo. Só que muitas vezes na nossa experiência nós já vimos esses sinais. O Senhor já nos falou, Ele já nos revelou. Nós já cremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Só que em alguns momentos nós paramos de o reconhecer. E tenta imaginar Pedro e seus irmãos de sangue, que também eram sócios, olharem um para o outro e falar: Jesus ressuscitou e sumiu. O que nós vamos fazer agora? E Pedro, ele fala para eles: vou voltar a pescar. É como se eles começassem a tentar voltar a ter uma vida que eles tinham exatamente antes de conhecerem o Senhor. Porque quando o Senhor chama Pedro, seu irmão, e Tiago, João, eles estavam pescando. E o Senhor fala: para de pescar, eu vou fazer vocês pescadores de homens agora. Como o Guilherme falou ontem, vocês vão entrar na maior aventura da vida de vocês. E eles tiveram 3 anos e meio absolutamente fantásticos, convivendo com o Senhor, vendo sinais, vendo prodígios, saindo para evangelizar, também fazendo sinais, também fazendo prodígios. Mas de repente agora eu não consigo ver o Senhor mais. De repente agora o Senhor parece muito distante do meu coração. E Pedro fala para eles: eu vou voltar a ser o que eu era então. Vou voltar a pescar, vou voltar a tentar viver disso. E me parece que algumas vezes nós fazemos isso na nossa vida, né? Em alguns momentos que a gente entra em vales, a gente não consegue perceber o Senhor. Vou tentar viver
como eu vivia antes de o conhecer, por exemplo. A experiência deles não foi boa, porque eles tentaram viver como eles viviam antes, e nada apanharam, nada conseguiram. Toda a experiência que eles tinham como pescadores já não é a mesma coisa. Eles lançam a rede e não pega peixe. Passa a noite toda. Eu falo, mas eu era bom nisso. O que está acontecendo? Eu tinha manha, vivia disso. E talvez o Senhor, nesse capítulo 21, Ele está falando conosco: você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais, desde que eu te chamei. Não tente voltar e recuar nas experiências que você teve antes de me conhecer, porque você nunca mais será o mesmo. E se você tentar viver de como você vivia antes, você vai passar fome. Sua vida será uma vida limitada. Você vai ficar jogando rede e vai ter uma sensação de vazio muito grande. E aqui o Senhor vem, se revela a eles e faz o sinal da pesca milagrosa, que a gente chama. E o bonito ali é que o Senhor, Ele prepara para eles comida. Ele entrega para eles peixe e pão. Ele chama eles ao redor da brasa, para a fogueira. Eles reconhecem que o Senhor, que ressuscitou dos mortos, está agora ao lado deles, entregando o pão. E eu termino esse tempo com os irmãos fazendo essa observação. A gente poderia, de muitas formas, nós poderíamos estudar o Evangelho de João. Uma delas é como fizemos nesses dias. Pegar os 7 sinais que João menciona, mas também outras pessoas, por exemplo, vão usar os dizeres do Senhor do Eu Sou. E eles podem se conciliar. Eles estão profundamente relacionados. Então, por exemplo, a gente poderia, o primeiro sinal, a transformação da água em vinho. Nós poderíamos pegar a afirmação do Senhor Jesus falando: eu sou a videira verdadeira. Você quer vinho? Eu sou a videira verdadeira. Eu sou aquele que pode te dar vinho. Aí nós temos a cura do filho do oficial. Uma casa experimentando morte, sentindo o cheiro de morte. Ali meu filho está morrendo, as coisas estão se deteriorando. O Senhor, Ele entra nessa casa e fala: eu sou a vida. Eu posso livrar vocês das doenças. Eu posso livrar vocês do mal. Aí nós temos um paralítico no lado de um tanque, imobilizado, querendo ter uma vida diferente. O Senhor poderia falar para ele: eu sou o caminho. Me experimenta, que você vai andar em novidade de vida. Você vai experimentar coisas novas. Quando está aquela multidão passando fome, sem ter o que comer, o Senhor poderia falar para eles: eu sou o pão da vida. Quem come de mim, experimenta vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o maná de Deus, espiritual para todos vocês. Então, como nós vimos também, o Senhor andando sobre as águas, eu sou a verdade. Ou essa palavra no grego ali, aletheia, eu sou a realidade. Você acha que a realidade é o sistema político dessa terra? Você acha que a realidade, a verdade é Hollywood, é Rede Globo? Eu sou a verdade. Eu ando sobre as águas, eu tenho poder para fazer essas coisas, eu sou a verdade. Aí nós vemos, como a gente viu hoje, o cego. Você não enxerga? Eu sou a luz do mundo. Eu tenho poder de iluminar e fazer que você enxergue as coisas. Lázaro morto. É no próprio contexto aqui de João 12, com Lázaro morto, que o Senhor fala: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E aí, como sugestão, esse último sinal, esse 8º sinal, do Senhor se revelando já ressurreto dos mortos para os seus discípulos, preparando o pão, preparando o peixe, chamando eles para ceiar. Eu sugiro que o eu sou seria: eu sou o bom pastor. Eu vou cuidar de você. Não tente voltar a ter a vida que você tinha antes. Não faça isso. Creia em mim. Paulo, escrevendo para Timóteo, naquela segunda carta, ele fala para Timóteo: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. E o Senhor Jesus,
que preside essa mesa e que está aqui agora, Ele está falando para mim e para você: eu venci todas as coisas, olha para mim, coma do pão que eu te entrego, beba do vinho que eu te ofereço, creia em mim, não recue na sua fé, não recue nos seus pensamentos, não tente viver uma vida como você viveu antes de me conhecer. Você lançará redes e nada apanhará. Você vai passar fome novamente. Você vai recuar na sua missão de existir. E como é tão bonito, né? Tão bonito, Pedro. João fala: Pedro, é o Senhor. Pô, pulou, foi nadando, desesperado. E chega lá e o Senhor fala: vem cá, senta aqui, come comigo. Eu sou seu bom pastor. Eu vou te apacentar. Eu vou pastorear a sua vida. E aí, irmãos, amanhã, quando você estiver lá no meio da sala de aula, olhando um monte de gente, aquele ambiente às vezes hostil, quando você estiver trabalhando, nós precisamos lembrar que o Senhor é o nosso bom pastor. Ele estará conosco até a consumação do século. O convite que penso eu que o Senhor faria para nós agora, diante dessa mesa, é falar: em que situação você vai participar dessa mesa? Como você vai se aproximar dela? Como uma pessoa que já viu o Senhor no passado, como uma pessoa que já viu sinais, mas hoje recuou, retrocedeu e está tentando viver uma vida, entre aspas, normal? Ou o Senhor pode abrir os nossos olhos para falar: eu estou vendo o Senhor Jesus vivo, ressuscitado dos mortos. Ele está aqui, me dando do pão, me dando do vinho, falando: eu sou o seu bom pastor. Eu vou cuidar de você até o final. E aí, na continuação do texto, os irmãos lembram, o Senhor traz instruções claras para Pedro. Manda ele apacentar, ele vai conversar com João. Mas o Senhor faz uma pergunta que poderia constranger muito a gente hoje. Porque o Senhor ali naquela fogueira, dando o pão, dando o peixe, conversando com eles, com as suas chagas eternas, suas cicatrizes da obra da cruz, ele olha dentro dos olhos de Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E essa é uma pergunta que nós teríamos que ter muita coragem de responder ao Senhor. Porque quando o Senhor vem como bom pastor e Ele oferece que assentemos a essa mesa, enquanto nós comemos e bebemos do pão e do vinho, o Senhor, Ele quer falar ao seu coração: você me ama? Você confia em mim? Aonde você tem depositado a sua confiança? Se por um motivo você desconfia do meu amor por você, olha as minhas chagas, olha o que eu fiz na cruz do Calvário por você. Não é isso que acontece em Lucas 24, aqueles discípulos de Emaús? Quando o Senhor aparece para os seus discípulos juntos ali, e Tomé também está ali, o Senhor faz essa pergunta que para mim, ela é tão atual para a minha história. O Senhor, Ele se aparece ressurreto dos mortos, Ele olha para os seus discípulos e fala: por que sobem dúvidas e temores aos seus corações? Olhem as minhas chagas, olhem as minhas mãos. As minhas mãos provam para você o meu grande amor. E eu estar aqui, ressurreto dos mortos, prova para você o meu grande poder. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Toda autoridade está sobre os meus pés. Por que sobe temores e dúvidas ao seu coração? Vem à mesa, eu vou ser, porque eu sou o seu bom pastor. Eu vou cuidar de você. E assim João, é como se o Espírito Santo levasse João a escrever esse último capítulo, como se fosse um apêndice do livro,
para falar: olha, eu sei que vocês vão crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu sei que em alguns momentos da história de vocês vão duvidar. Eu sei que em alguns momentos da história de vocês vão ficar tentados a serem o que vocês eram no passado. A resposta para isso é o sinal que o Senhor dá para nós. Eu te dou do meu pão, eu te convido à mesa. Lembre-se de mim hoje. Comungue comigo, goze da minha presença. E o convite que eu faço para os irmãos, agora que teremos a honra de sentarmos à mesa do Senhor, é que nós não percamos o Senhor de vista. Temos a oportunidade de cantar cânticos, temos a oportunidade de fazer orações, mas o mais importante desse momento é fazer memória dele. Se esse momento não me levar a lembrar do meu Senhor Jesus, nós desperdiçamos o tempo. Esse momento é o momento que nós lembramos do Senhor, de todos os sinais que Ele fez. Ele deixou esse último para nós. Eu sou aquele que vive eternamente e te dou do meu pão. Come comigo. Eu sou seu pastor. Eu vou cuidar de você. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós estamos cercados de mercenários, de lobos, de salteadores. E o Senhor fala: eu sei de tudo isso, mas eu sou o bom pastor. E quando o lobo, o mercenário, o salteador vê o pastor, eles fogem. E ninguém vai arrebatar aqueles que pertencem a mim das minhas mãos. Nossa vida está muito segura na mão do Senhor do Universo. E Ele nos convida agora a fazermos memória da sua obra e do seu grande amor. Que façamos isso com muita honra e glória a Ele.